saudações, meu nome é Fernando, sou professor da Rede Municipal de Ensino, sou professor de Geografia. Essa é a nossa terceira aula sobre clima, por isso que eu fiz esse mapa aqui. Hoje nós vamos falar especificamente dos climas do Brasil. O mapa está torto, um pouco torto, porque eu tentei ajustar o quadro negro, a lousa, mas eu não consegui, então vai ficar aparecendo torto aí para vocês, pelo menos um pouquinho, né? O que não vai interferir no ensino e aprendizagem de vocês. Mas antes de entrar aqui no mérito do mapa, eu quero que vocês anotem em seus cadernos 3 conceitos. O primeiro, evapotranspiração. Evapotranspiração. A palavra é toda junta. O que é evapotranspiração? Evapotranspiração é o modo pelo qual uma planta, as plantas, as árvores transpiram. Professor, as árvores transpiram? Sim, elas transpiram. Da mesma forma que você transpira no verão, no calor, as árvores, as plantas também transpiram. Só que o modo de transpirar é diferente. O modo de transpirar é diferente. Como é esse modo de transpirar? Então, em dias de calor, a planta ela transpira, ela solta seus líquidos através de vapor. E vocês sabem que a água, né, tem 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Vocês aprenderam isso em ciências. Então, as árvores elas transpiram soltando vapores de água. Esses vapores, né, sobem e quando estão já entre as nuvens, num dado momento formam nuvens. Então, nos processos físicos químicos e também pela lei da gravidade, essas nuvens ficam pesadas e nesses processos físicos químicos acabam se precipitando, ou seja, cai a chuva. Chuva por meio de evapotranspiração. Então, dito isto, né, vamos para um outro conceito, que é o conceito de temperaturas médias. O que é temperatura média? Temperatura média é um padrão que se repete. Então, você pega São Vicente Santos, a Baixada Santista. Digamos que a temperatura varia entre 20 e 26 graus. É a temperatura média. Temperatura média. Então essa temperatura média, ela se repete com frequência. É claro que às vezes a temperatura num dado dia pode estar com 27, 28 graus. Em outros dias pode estar com 18, com 19. Mas existe uma repetição, uma frequência, um padrão, que é a temperatura que forma a temperatura média, que vai de 20 a 26 graus. Então, se repete muito 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 graus durante o ano. A maior parte dos dias tem essas temperaturas. É claro que, repito, pode haver um dia que seja 30 graus, pode haver dias que pode estar 18 graus. Isso não afeta, porque tem um padrão. Esse padrão é a temperatura média. Anota isso no caderno. E por fim, vamos falar de amplitude térmica. Repito, amplitude térmica. Professor, o que é amplitude térmica? É a diferença, a variação
da temperatura. Sabe, na previsão do tempo, desculpa, na previsão do tempo, a jornalista fala, olha, a mínima é de tanto e a máxima é de tanto. Isso é a amplitude térmica, é a variação da temperatura durante aquele dia. Essa amplitude térmica ela pode ser diária, semanal, mensal ou mesmo anual. Tá? Nós vamos trabalhar com a amplitude térmica anual. Bom, explicados os conceitos e vocês tendo isso anotado em seus cadernos, nós vamos para um mapa. Tá? O Brasil ele bem poderia também ser regionalizado por meio dos climas, mas isso é um outro assunto que não cabe neste momento, mas fica como curiosidade. Tá? Então vou me virar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho a legenda. E na minha legenda eu coloquei clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima subtropical, clima tropical litorâneo e clima tropical de altitude lá do outro lado. E aqui nós temos o mapa do Brasil, né, com suas 27 unidades, 26 estados mais o Distrito Federal. Bom, aqui eu tenho o clima na região norte, predomina, né? Na região norte predomina o clima equatorial. Então no clima equatorial, a temperatura média está entre 24 e 26 graus. A temperatura média. Já a amplitude térmica é de 3 graus. E a precipitação anual, ou seja, é o quanto chove. A precipitação anual é de 2.500 milímetros. Essas são as características básicas do clima equatorial. Vamos agora para o clima tropical, que está pintado de laranja. Na região norte ainda tem aqui, ó, clima tropical. E o clima tropical pega a parte do nordeste e também centro-oeste. Tá? O clima chove, a precipitação vai entre 1.000 e 1.500 milímetros. A amplitude térmica é de 7 graus. A amplitude térmica é de 7 graus e a temperatura ela está acima dos 20 graus. Essa parte amarela, e tem aqui, ó, aqui é o semiárido, mas aqui também tem, né, alguns focos de semiárido. Então, quais são as características do semiárido? O semiárido é um lugar que chove pouco. Então, o semiárido, a precipitação anual é de 800 milímetros, a temperatura média é de 27 graus, a amplitude térmica é de 5 graus. No semiárido, às vezes há um período de estiagem muito grande, a chuva demora para acontecer, e aí as pessoas que moram na região que tem o semiárido, elas sofrem muito, né? Porque não tem como praticar agricultura. Aqui no verde, nós temos o clima tropical de altitude, que pegam serras, né? Serra da Mantiqueira, né? Serra do Mar. E o clima tropical de altitude, a temperatura média está entre 18 e 22 graus. A temperatura média está entre 18 e 22 graus. Já a amplitude térmica está entre 7 e 9 graus, ou seja, a variação, né, durante o ano é de 7 a 9 graus. E chove entre 1.000 e 1.500 milímetros. A mesma coisa no clima tropical, que eu não me lembro se falei, mas chove também entre 1.000 e 1.500 milímetros. Se eu falei, me perdoem. E se eu não falei, está falado. Já a parte em azul, aqui
é o clima tropical litorâneo. Só que esse mapa eu copiei de um site. Então esse site teve um erro, né? Porque o clima litoral, o clima tropical litorâneo, vem lá do Rio Grande do Sul e vai até o Rio Grande do Norte. Aqui não tá, né? Eu pintei como vi no site, mas depois eu percebi, ó. Tá? Então o clima tropical litorâneo vem daqui, ó, do Rio Grande do Sul, tá? Não daqui só. Então imaginem na mente de vocês que aqui também é azul. Então, o clima tropical litorâneo, a temperatura média vai de 18 a 26 graus. E conforme a latitude aumenta, a amplitude térmica também aumenta, ou seja, a variação de temperatura aumenta conforme aumenta a latitude. Quanto menor a latitude, menor também vai ser a amplitude térmica. Isso vocês podem conferir nas aulas anteriores. A precipitação anual é de 1.200 milímetros. Né, a temperatura eu falei, né, vou repetir, que oscila entre 18 e 26 graus. E vamos partir agora para o clima subtropical, que pega os 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A temperatura média fica abaixo dos 18 graus, a temperatura média. A precipitação lá está entre 1.500 milímetros até 2.000 milímetros. A amplitude térmica vai de 7 até 3, ou melhor, vai de 9 a 13 graus, né? A amplitude térmica vai de 9 a 13 graus de variação. Bom, essa foi a aula de hoje. Vocês façam as atividades do blog da Seduc. É importante que todos os alunos façam, porque essas atividades são provas, são avaliações. É como os professores de vocês vão avaliar. E façam todas as atividades, não só de geografia. Façam de história, façam de ciências, de matemática, de língua portuguesa, inglês, artes, educação física e informática. Façam porque estudar é importante. Em primeiro lugar, vocês têm que ter o amor pelo estudo, pelo conhecimento. Em segundo lugar, porque vocês precisam ser aprovados. Até a próxima videoaula. Fui!